Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos estar começando mais uma aula nesse nosso domingo de Páscoa. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Espero que todos estejam bem. Então, antes de mais nada, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus que esteja nos abençoando nesta manhã, nos dando uma manhã de paz. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus todo-poderoso, grandioso, maravilhoso. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Deus, que o Senhor esteja abençoando o domingo de cada um, que o Senhor esteja abençoando a nossa família, nos dando sabedoria, entendimento, que possamos aprender do Senhor neste dia, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Então, só relembrando, irmãos, hoje nós estamos na nossa terceira aula, com o nosso tema Cristo lhe dá liberdade. Então, lembrando, na nossa última aula, nós falamos sobre uma lista de seus desejos e vamos estar relembrando o versículo de decorar. Então, o nosso versículo da última aula foi, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. E o nome de Cristo, da última aula, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E na nossa aula de hoje, é o nosso versículo de decorar, como da aula passada também está em Romanos, o da aula passada foi Romanos 7, 24 e 25. E a nossa aula de hoje é Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o nome de Jesus para hoje é o Libertador. Romanos capítulo 11, versículo 26. E é Jesus que nos liberta. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador. Então, que Jesus venha nos libertar de todo mal, de tudo que está acontecendo no mundo hoje. E que, assim, na cruz do Calvário, Ele já comprou a nossa liberdade quando Ele derramou seu sangue, quando Ele doou a sua vida. Então, vamos dar sequência na nossa lição hoje, Cristo lhe dá liberdade. Então, que você seja livre, que você se sinta livre nesse dia, livre para adorar o Senhor, livre para louvar, para glorificar a Deus, livre para estar com a sua família, juntos, reunidos nesse domingo de Páscoa, aí adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos estar dando início aqui. Eu espero que os irmãos tenham feito a sua lista de desejos. Então, eu gostaria que você relembrasse, repassasse aí a sua lista de desejos, do que você fez. Gostaria que você identificasse nessa sua lista desejos que conflitam entre si. Anote aí na lista o número desses desejos conflitantes. Por exemplo, eu desejo servir a Deus, em uma obra da igreja, mas porém eu desejo estar fazendo outra coisa. Eu quero ir para a igreja, mas eu quero ir para uma festa, eu quero sair, eu quero estar estudando ali, me dedicando mais na palavra do Senhor, porém eu quero fazer uma outra coisa. Então, desejos que conflituam, que são contrários ao seu desejo de servir ao Senhor. Então, que você possa estar anotando aí. Qual é a origem de muitos conflitos mentais? Então, Tiago, na sua carta, lá no capítulo 4, no versículo 1, Tiago vai estar falando para a gente, da origem desses muitos conflitos na nossa mente. Então, ele vai dizer que esses conflitos, eles se originam por causa dos nossas paixões, por causa dos nossos desejos, que guerreiam entre nós, por causa dos nossos desejos de fazer a nossa vontade.
de estar agradando a nós mesmos, de fazer, né, aquilo que é bom para nós, que é bom para o nosso eu. E isso causa conflito, porque vai ao encontro com o desejo do Senhor, né, de servir ao Senhor. Então, quando se acham, né, mesclado, né, esses desejos carnais com os desejos espirituais, então isso vai causar uma confusão na nossa mente. Isso traz uma mente desordenada, que pode levar a uma vida ímpia. Por quê? Porque não tem uma ordem, tá tudo bagunçado. Aí, o que acontece, irmãos? Esse conflito, ele acaba, desses desejos, como eles estão mesclados dentro de nós, a gente acaba confundindo, né? Fazendo o nosso desejo o desejo de Deus, né? Porque a gente está com tanta vontade de fazer aquilo que nos agrada, que a gente acaba pegando aquilo que é um desejo pessoal, um desejo meu, do meu ego, de satisfazer a minha carne e dizer que é a vontade de Deus. A gente acaba fazendo a nossa vontade se tornar a vontade de Deus. Por quê? Porque nós queremos agradar a nós mesmos. Então a gente arruma desculpas, e até mesmo na própria palavra, na própria Bíblia, para poder apoiar, né, a nossa visão, que é de agradar o nosso ego, de fazer a nossa própria vontade. Então, a mente de Cristo, né, esse livro que nós estamos estudando, esse material, ele pode, porém, ele oferece para a gente apenas aqui um método, um programa que vai nos ajudar. Então, esse estudo ele apenas vai estar nos dando um rumo, um norte, para nós estarmos ordenando a nossa mente, organizando na nossa mente o nosso pensamento. Mas esse estudo, ele não oferece um método ou um programa que vai ordenar a sua mente, ordenar a sua maneira de pensar. Ele não vai organizar tudo, não. Ele só vai nos dar algumas ferramentas que vai nos auxiliar durante a nossa vida cristã. Mas quem vai ordenar a nossa mente, quem vai nos ajudar, quem vai mudar a nossa maneira de viver é Cristo Jesus. Então, com um processo de liberdade. Então, nesse processo de liberdade que nós iniciamos durante o nosso estudo, então nós vimos aqui alguns passos, que é fazer sua lista de desejos, estar identificando os desejos aí maus, os desejos que conflituam, receber os desejos de Cristo e decidir a seguir os desejos dele. Então são apenas algumas diretrizes, alguns passos, Esse processo, irmãos, ele dura a vida inteira. Então, durante toda a nossa vida cristã, nós vamos ter algum desejo que a gente precisa abrir mão e alguns desejos de Cristo que nós precisamos adquirir. Então, esse conflito interno na nossa vida vai durar toda a nossa vida. Mas, porém, Cristo é quem trará, estará operando em você durante esse processo, durante a sua caminhada, durante toda a sua vida. É Cristo que cria em você o desejo de ser semelhante a Ele. É Cristo que começa a fazer com que você deseje o que Ele quer. É Cristo, irmãos, que vai, os desejos de Cristo em você que permitirão que Deus, o Pai, opere em sua vida. E com isso tudo, você cultiva os desejos espirituais ao buscar o reino de Deus, sobre todas as demais coisas. Então, Cristo ele nos ajuda a cultivar esses desejos com seu exemplo. Então, seguindo o exemplo de Cristo. Então, Cristo ele veio para nos mostrar o exemplo, que ele, em todo tempo, ele fez a vontade de Deus. O desejo dele era fazer a vontade do Pai. E ele deixou esse exemplo para nós. E Cristo quer que você, que nós tenhamos os desejos dele, os desejos que ele tem, que é de servir ao Senhor, que ele sempre teve. Então, Cristo quer que você tenha os mesmos desejos que ele, que é fazer
a vontade do Pai. Então você pode observar que há uma ação conjunta entre eu, né, entre você, entre os nossos desejos e os desejos de Cristo. Então tem você primeiro, você, irmão, precisa querer. Então tem uma ação sua para que Cristo possa operar na sua vida. Então você primeiro precisa permitir, você precisa desejar, buscar a mudança para que Cristo venha e faça na sua vida, e Cristo venha e opere na sua vida. Então, pergunto, né? Qual das afirmações seguintes descreve melhor o que tem ocorrido para você, para que você possa livrar-se dos desejos conflitantes entre si? Eu deixei 3 opções para você, né? Opção A, opção B e opção C. E eu quero estar conversando com você, não vou estar lendo elas para o vídeo não ficar muito extenso, mas vou estar falando aqui sobre cada uma. Então Deus não transforma você automaticamente. Que a opção B fala que, né, eu me acomodo e espero. Não vou fazer nada. Vou deixar que Deus, né, venha e muda, né, os meus desejos. Deixar que Deus me transforme. Né? Deus, ele não transforma você automaticamente. Né? Deus não vai violar a sua vontade. Deus, ele vai respeitar a vontade. Então você deve participar do processo. Então por isso que eu falei, é uma ação conjunta entre você e Deus, entre você e Cristo. Deus, ele vai trabalhar em você a partir do momento que você permitir que ele trabalhe. Então, entretanto, você pode fazer isso, né? Não pode fazer isso sozinho. Então a opção B está, né, descartada. Você não pode ser o que Deus deseja se ele não operar em sua vida. Né? Então a resposta, né, A também totalmente descartada. Né? Você não pode fazer sozinho. Você não pode, não é pelo meu mérito próprio que eu vou conseguir vencer. Essa é uma batalha que eu não vou lutar, não vou vencer ela se eu batalhar sozinha. Eu não consigo livrar dos meus desejos sozinha, dos maus desejos e colocar bons desejos. Por quê? Porque o ser humano é mau. Por causa da nossa natureza pecaminosa que sempre vai tender para o lado mal. Então, a resposta certa, correta, seria a letra C. Né? Cristo toma a iniciativa para criar em você, para criar em mim, né, em você, o desejo semelhante a Ele. Né? Cristo, ele me exorta, né, a ser semelhante a Ele. Então, desfaço-me. Eu até coloquei em negrito aí, desfaço-me dos meus desejos e permito que Ele me dê os seus desejos. Então, é uma ação minha com Cristo. Então, Cristo, ele vai me exortar a ser semelhante a Ele. Mas eu tenho que ter a iniciativa de decidir desfazer dos meus desejos. Eu querer abrir mão, eu querer mudar. Então, aí eu vou dar abertura para que Cristo venha, né, trabalhar na minha vida e na sua vida. Então, como você verá, né, nós temos que trabalhar dessa maneira. Né? E assim, os nossos desejos, eles entrarão em conflito entre si, sempre, durante toda a vida. A gente sempre vai ter aquele desejo que pende para um lado e um desejo, né, que pende para o outro. Igual Paulo vai sempre relatar. Igual nós estudamos na última aula. A luta entre a carne, né, e fazer a vontade de Deus. É fazer a minha vontade e fazer a vontade do Senhor. Então, relembrando aqui, né, vivos em Cristo, vamos estar relembrando aqui a aula do professor Wagner, né? Ele esteve falando sobre 6 características da mente espiritual. Eu estou colocando aí para vocês. Então, vocês podem estar observando que a primeira característica é viva. Por que viva? Vejamos que a vida, né, tudo se origina na vida. A vida é onde tudo se inicia. Então, por isso que a gente precisa ter uma mente viva, para que assim nós possamos, né, estar servindo ao Senhor. Assim a gente possa estar, né, fazendo aí a vontade de Deus.
Então, a verdadeira vida é no Espírito. É o Espírito Santo que traz a vida para nós, que traz uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida eficaz. Então, as pessoas que não têm o Espírito, elas estão espiritualmente mortas. E alguém morto não pode fazer nada por si só. Alguém morto não pode. Então, por isso que você precisa cultivar a mente viva, ter essa mente viva para poder, assim, você conseguir servir ao Senhor. Assim você conseguir fazer a vontade de Deus. Então você necessita de uma mente que esteja viva no Espírito, né? No Espírito Santo do Senhor. E Paulo tem um texto aí de Romanos, né? Capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17. Eu não vou estar lendo, né? Mas gostaria que vocês estivessem lendo aí e observando esse texto. Que nesse texto Paulo vai estar falando sobre, relacionando a morte e a vida. Morte e vida espiritual, tá, irmãos? Ele vai estar falando aí, fazendo alguma relação, se você quiser, depois até grifar aí. Então, eu separei aqui algumas frases, né, que Paulo vai estar falando, fazendo esse paralelo, essa comparação, né, relacionando aí a morte e a vida espiritual. Então, ele vai falar que, né, ocupar-se da carne, né, vai trazer morte, né, inimizade contra Deus traz o que? Morte espiritual. Escravidão ou temor traz morte espiritual. Enquanto que no Espírito, estar no Espírito vai trazer vida, né? Ser guiados pelo Espírito de Deus vai trazer para nós vida. Andar segundo a carne vai trazer morte. Andar segundo minha própria vontade, segundo o meu próprio eu, vai trazer morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte. Porque isso vai trazer pecado. Mortificar-se as obras da carne vai trazer vida, né? Quando você deixar de fazer a sua própria vontade, buscar sempre estar fazendo a vontade do Senhor, isso vai te trazer vida, vida espiritual, vida eterna. Justiça traz vida, pecado traz morte. O espírito de adoção traz vida, porque Deus nos adotou, né, como filhos. Ocupar-se do Espírito vai trazer vida, e andar segundo o Espírito também nos traz vida. Então Paulo vai estar fazendo aí falando tudo isso, esse texto do versículo 1 ao versículo 17, daí do capítulo 8 de Romanos. Paulo vai estar falando sobre a vida e sobre a morte espiritual, né? Liberdade em Cristo. Então, essa primeira característica da mente cristã é viva, né? Vida, então, ela corresponde lá a Filipenses, tá? Capítulo 2, versículo 5. Então, que vai estar falando lá que estar espiritualmente vivo significa estar relacionado com a liberdade em Cristo. Então, você não pode estar livre se você não está vivo espiritualmente. E você não estará vivo espiritualmente se você não estiver livre em Cristo. Então, essa liberdade em Cristo, ela traz vida pra gente, vida espiritual. E por isso nós somos vivos, né, e somos livres. Então, só pode haver genuína liberdade onde há vida espiritual. Então, se não tiver uma vida espiritual, não tem liberdade. É a pessoa que está lá no pecado, é escravo, né, dos desejos da sua carne, pessoas que é escravos do vício. Que vida espiritual que essa pessoa tem? Porque Deus, né, a palavra de Deus diz que Deus não corresponde com o pecado, que Deus não convive no meio do pecado. Deus não agrada do pecado. E sem santidade ninguém pode agradar a Deus. Então a pessoa que anda fazendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, ele não pode estar vivo espiritualmente. E assim também não estará livre, porque ele estará servindo ao pecado. Então ele é escravo do pecado. Então a vida não será plenamente espiritual até que seja absolutamente livre. Por isso iniciamos nosso estudo, né, enfatizando aí a liberdade de Cristo. Tudo começa aí com a liberdade, com a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E ele nos deu a vida eterna, e nos deu também a liberdade
espiritual, que ele nos resgatou, nos comprou por um alto preço, né, que é o seu sangue, né, nos comprou e hoje nós somos livres, não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, livres para servir ao Senhor, livres para escolher fazer a vontade de Deus. Então esse é o primeiro passo no processo aí para ter a mente de Cristo, né? Ter uma vida, ser vivo espiritualmente e ser livre. Então uma pessoa, irmão, em Cristo, ela é livre para viver em toda a extensão, né, da palavra. A vida espiritual não é a ausência de morte, mas sim a presença de Cristo. Então eu quero encerrar aqui essa aula de hoje com esta frase. Nós estamos vivendo um momento em que nós só ouvimos falar de morte, de milhares e milhares de pessoas morrendo no mundo todo. E às vezes pode trazer algum temor no nosso coração, uma pergunta para nós: mas e nós que servimos ao Senhor? E nós que somos cristãos? Será que vai chegar até a minha casa? Será que vai chegar até a minha tenda esse vírus? Será que eu vou perder alguém? Mas a vida espiritual não é uma ausência da morte, mas sim a presença de Cristo em você. Que ainda que morramos fisicamente, continuaremos vivos em Cristo Jesus, porque com Ele nós temos a vida eterna. Então por isso nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer a morte, porque a morte é o que nos leva até o Senhor, é que nos leva a ter um encontro com Deus. Então eu espero que você reflita nesse estudo dessa semana, que o Espírito Santo possa falar melhor com você nesta manhã, neste dia, e que lembre sempre, quando se você estiver temeroso, quando alguém vier falar com você, que sempre tem alguém, né, para falar. A gente vê nas redes sociais alguém falando e criticando a nossa fé, criticando, né, no nosso crer no Senhor, criticando que nós estamos orando, que nós estamos buscando a Deus, né? Porque criticam quando algum cristão morre, né? Nós vamos ver cristãos morrendo dessa doença ou de outras e muitas outras, e as pessoas vão olhar na nossa cara e vão rir e vão dizer: oh, mas não é crente, não crê em Deus, não crê na palavra de Deus, mas não morreu? Sim, morremos, porque a vida espiritual não é a ausência da morte. Nós podemos conviver com ela, né? Mas sim a presença de Cristo em você. Então deixe que Cristo, né, viva dentro de você, se sinta vivo, que essa presença seja na sua vida todos os dias e todas as manhãs, quando você se levantar da sua cama, que você possa sentir a presença de Cristo em você e saber que com Cristo você pode lidar com todas as adversidades da vida e até mesmo com a morte, porque Ele é conosco, e Ele já venceu a morte. E nada melhor do que esse domingo de Páscoa, né? Onde o mundo todo cristão comemora a ressurreição de Cristo. Nosso Jesus não está na cruz, a cruz está vazia, e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e com Ele também nós venceremos. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, te dando aí um domingo abençoado. E não esqueça, tá? O nosso nome de Cristo para hoje é libertador. Então que, né, durante toda essa semana que você guarde no seu coração, Jesus é o seu libertador. E é Jesus que vai nos libertar de todos os desejos maus, de todas as más adversidades. Jesus é que vai nos libertar de todas as situações, porque na verdade Ele já nos libertou na cruz, quando Ele derramou o seu sangue para que nós possamos ser livres para servi-lo, livres para escolher. Nós somos livres para escolher se nós queremos ou não servir a Deus. Até isso Jesus nos deu a oportunidade de escolha. A escolha é minha, a escolha é sua. Você escolhe o que você quer fazer. Se você quer viver para Cristo ou se você quer viver para você mesmo.
E relembrando aqui para finalizar o nosso versículo de decorar, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Então guarde essa palavra no seu coração, porque você hoje, meu irmão e minha irmã, você é livre, porque Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte espiritual, da morte do pecado, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Podemos morrer aqui? Sim, vamos morrer? Vamos, a esse corpo, a essa carne, vai. Mas nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Libertador. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, um bom domingo. E logo mais à noite estaremos reunidos, cada um na sua casa, ceando e comemorando e louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Tenha um bom dia e um bom domingo a todos.